Meus amores, tudo bem com vocês, gente? Vamos dar continuidade ao nosso devocional. Hoje é Marcos capítulo 12, certo? E eu quero agradecer a cada um de vocês que tem deixado comentários aqui no YouTube, que tem curtido, tem compartilhado, se inscrito no canal, que isso é muito importante para a gente espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Então, vamos lá. Hoje, Marcos 12 fala assim, a parábola dos lavradores. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram e espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhe outro servo, e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram, outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, o seu filho amado. Por fim, o enviou dizendo, a meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso está escrito no Antigo Testamento, tá, gente? Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Os fariseus, né, começaram, como eles estavam sempre procurando um meio para matar Jesus. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Então, gente, olha só, Jesus, ele falou essa parábola por quê? Né, o dono de uma vinha arrendou a vinha lá, né, para alguns homens e depois, quando ele mandou, né, na época da colheita, ele enviou um servo, né, aos lavradores da vinha e o que fizeram? Bateram nesse servo. Enviou outro, bateram também. Enviou outro, mataram esse servo. Enviou outros, mataram e bateram. Jesus, daí o que o dono da vinha falou? Falou assim, bom, então agora eu vou enviar o meu filho, porque é o meu filho, eles vão respeitar, né? Eles vão respeitar. Mas o contrário, mataram o filho também. Então Jesus estava falando o quê? Dos profetas que Deus já tinha enviado antes de Jesus, né? Vários profetas que Deus enviou para dizer arrependam-se, pois está chegando o reino de Deus e, né, para exortar as pessoas, para falar aquilo que Deus mandava falar. E o que eles faziam? Ou eles batiam, ou desonravam, ou matavam esses profetas. Então muitos profetas de Deus foram mortos. E Jesus estava falando essa parábola, os fariseus e os escribas, ou seja, esses líderes religiosos que eram hipócritas, falsos, né? Eles começaram a ficar com raiva porque eles entenderam que Jesus estava falando deles e dele. Porque daí o dono da vinha falou assim, agora eu vou enviar o meu filho eles vão respeitar. Os meus servos eles mataram, bateram, humilharam, mas o meu filho eles vão respeitar. Me enviou o filho e o que eles fizeram? Mataram o filho também. Então Jesus estava falando daquilo que estariam por vir, que iam matar o filho também, assim como mataram os profetas, assim como mataram João Batista, assim como mataram tantos outros profetas, ou bateram, ou prenderam, ou, né, humilharam, desonraram. Assim também fizeram com o filho do dono, né? Mas que essas pessoas que fizeram isso teriam, né, a punição, claro que, como ele fala aqui, que o próprio dono da vinha ia trazer a punição merecida para cada um deles, que é o que a Bíblia fala do inferno, que onde há choro, pranto e ranger de dentes e onde o fogo nunca se consome, onde a morte é tirada, né, gente? Então fala que, tipo, por exemplo, a pessoa pode tentar se matar, se jogar, a morte vai ser tirada. Então, o sofrimento que a Bíblia traz do inferno será um sofrimento eterno, né? Então, aqui na Terra, eu estava pensando, a gente passa por leves e momentâneas tribulações, como a Bíblia fala. Como a Bíblia fala, né?
E isso vai passar. Até eu escrevi esses dias no Instagram, numa foto minha lá, e até falei num vídeo também, eu falei assim, a vida é tão curta que se a gente parar pra pensar, sofrer é uma perda de tempo. Porque, gente, a gente olha pra trás e parece que ontem a gente era criança, né? Pelo menos eu olho pra trás, meu Deus, ontem eu era uma criança, eu tava brincando tudo, adolescente e tal, e olha, e daqui a pouco, tipo, a vida é um sopro, acabou. Então isso aqui acabou, entendeu? Tava conversando hoje com uma pessoa, tipo, que, como a Bíblia fala, viver é Cristo e morrer é lucro. Por que morrer é lucro, Paulo falou? Porque, imagina, a gente vai estar com Jesus, acabou todo o sofrimento, acabou lágrima, acabou dor, acabou tristeza, entende? Sofrimentos da alma, sofrimento do corpo, tudo. E o maior temor, o maior medo das pessoas é a morte, quando na verdade é quando a gente começa a viver de verdade, né? Claro que a morte, às vezes, de um ente querido, a separação dói, né? Dói porque nós somos apegados, nós temos a tendência a termos apego. Então, nós sofremos até por um relacionamento que termina, uma amizade que ignora, tudo. Mas tudo isso é por questão de apego, porque, na verdade, nada é nosso, né? Nem nosso corpo, tudo que a gente tem, sabe? Dinheiro, casa, carros, tudo, nada é nosso. Tudo nos foi emprestado para nós usarmos por um determinado tempo. E depois a gente vai embora e tudo fica. E é bom pra gente refletir, o que eu tô fazendo da vida? Será que eu tô aproveitando a vida? Claro, aproveitar de uma forma responsável, né, gente? Aproveitar não quer dizer pecar. Aproveitar quer dizer você curtir as coisas boas, você relaxar mais, ser menos tenso, viver menos preocupado, sabe? Não tá preocupado com o dia de amanhã, meu Deus, o que vai ser, o que não sei o que lá. Uma hora tudo isso daqui vai acabar. Tem uma frase que fala assim, que nós muitas vezes vivemos como se nunca fôssemos morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido, porque sempre preocupado, sempre angustiado, sempre e a vida é tão curta que sofrer uma perda de tempo, porque vai acabar isso aqui, vai passar, né? E eu quero estar com Jesus, onde não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem mais lágrima, não existe mais nada disso. Tudo isso vai acabar. Então, por isso que Paulo falou, o viver é Cristo. Enquanto eu vivo para Cristo. E morrer é lucro. A gente tá no lucro, vou estar com ele, né? Então, e a gente teme tantas coisas, sofre tanto por coisas desnecessárias. Quanto sofrimento talvez que você já passou na vida que hoje você olha para trás e fala, mas olha que boba, que bobo que eu fui, tipo, sofri tanto por aquilo, nada a ver mais, até por um relacionamento que acabou, você fala, olha para trás hoje e fala, como que eu pude gostar daquela pessoa, como que eu pude sofrer tanto, olha só. Tipo, sabe, quando a gente confia em Deus, gente, a gente sabe que sempre o que Deus está preparando pra gente é o melhor. Sempre depois de um deserto, depois de um momento de deserto, depois de um momento de casulo, depois de um momento de caverna, de solidão, de dor, sempre é pra gente ir pro próximo nível. Claro, se você não passar por isso murmurando, reclamando, xingando, vendo como algo ruim, entendeu? Então, mesmo na dor, a gente aprender a se alegrar. Foi o que eu aprendi a fazer na minha vida, tipo, mesmo na dor, porque não pensem que eu não tenho esses momentos de casulo, de caverna, de deserto, eu tenho sim, mas eu aprendi a me alegrar neles, sabendo que tá vindo algo bom aí pela frente. Opa, Deus tá preparando o próximo nível já, tá chegando, que se eu tô passando por isso é porque é um degrau para um novo nível, entende? Então a gente sofre muito desnecessariamente. Quando Jesus fala claramente, não vos preocupeis com o dia de amanhã e nem andeis ansiosos com coisa alguma. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu falei isso na live que eu fiz, acho que foi domingo passado? Não sei, gente, mas tá no canal, tá no canal Marinalva Calegário, lá, que se chama Hoje a Sua Vida Muda, começa uma nova história, um novo tempo para sua vida, que foi quando eu terminei o devocional e Deus falou muito forte ao meu coração para eu compartilhar o meu devocional com vocês, né? Porque sempre eu faço o meu e depois eu venho aqui e faço o de vocês. Então, assim, depois assistam lá quem não assistiu ainda. E é 1h e pouco, mas eu tenho certeza que vai falar muito com vocês, como tem falado com muita gente. Tem sido resposta para muitas pessoas, sabe? Então, para de sofrer, para de se angustiar, de se preocupar com o dia de amanhã.
Descansa em Deus que cuida de tudo, que nem Jesus falou, ele cuida dos passarinhos, ele cuida dos lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu dinheiro, com todo o seu esplendor, se vestiu como um lírio do campo. E se Deus veste assim, o lírio do campo, que hoje de manhã tá todo belo, formoso, colorido, tal, com tanta glória, e à tarde ele já tá murcho, quanto mais a vocês, homens de pequena fé, né? Então a gente se preocupa tanto, de forma tão desnecessária. E isso só rouba a nossa paz, rouba a nossa energia, porque toda ansiedade, toda preocupação, ela não vai resolver nenhuma questão no agora, entende? Nem no futuro, nem no passado. Ela só vai roubar o tempo presente, né? O passado passou, são coisas que a gente aprende. Ai, Mário, mas eu errei tanto, fiz tanta besteira. Tá tudo bem, né? Nós vamos errar mesmo. Tá tudo bem, não é para você viver na prática do erro e do pecado, isso não. Então se Jesus perdoa, eu vou fazer de novo. Não, porque daí não existe arrependimento. E a salvação só existe com arrependimento verdadeiro. Mas, vez ou outra, a gente vai errar em alguma coisa, gente. E Deus está sempre nos encaminhando para o caminho certo, para o propósito e plano que Ele tem pra gente, né? Então, pare de se culpar tanto, de viver tão angustiado, tão ansioso, tão preocupado com o dia de amanhã e aprenda a descansar mais em Deus. Como ele falou, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Como eu falei na live, ele não fala, eu vos julgarei, eu vos acusarei, eu vos falarei, lembra aquilo que você fez, não sei o quê. Deus não é assim, gente. Ele abre os braços e recebe com todo o amor, sabe? Troca o teu fardo, dá o teu fardo que tá pesado para ele, pega o dele que é leve e suave, certo? Continuando. O pagamento de imposto a César. Mais tarde, versículo 13, tá, gente? Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram, Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Olha, gente, é uma coisa que Salomão fala, cuide com a bajulação. Sabiam que a bajulação é um tipo de espírito vampirista também? Tem muita gente falsa e bajuladora que te elogia, mas na verdade é aquele elogio sugador, entendeu? Que era o que eles estavam fazendo aqui. Olha, eles chegaram elogiando Jesus. Mestre, sabemos que és íntegro, que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Olha a hipocrisia. Eles queriam matar Jesus, né? Então, Salomão fala assim, cuidado com os bajuladores, porque por trás de lábios, tipo, né, de palavras doces e suaves, eles escondem um coração mau. Então é preferível o amigo que fere por amor, que te dá uma cajadada, mas te fala a verdade, né? E às vezes, infelizmente, tem gente que não tem maturidade para escutar a verdade, ainda se ofende com aquilo, em vez de pensar, putz, deixa eu pensar se faz sentido. Pior que faz, e se falou isso, falou porque me ama. Porque até a Bíblia fala que Deus corrige o filho que ama, né? Como eu vejo o acidente que Deus permitiu eu passar lá, ser atropelada pelo caminhão, eu vejo muito como amor de Deus, total amor de Deus, porque foi a forma que ele encontrou de mudar a minha vida. Ele sabe o quanto eu sou intensa e que de outra forma, se não fosse algo intenso também eu não mudaria, né? Eu não me converteria. Então cuidado com os bajuladores. Prefira um amigo verdadeiro que às vezes vai te dá uma cajadada assim, mas tipo, uma corda, olha o que você tá fazendo, do que aqueles que só te bajulam, só passam a mão na tua cabeça, vem você fazendo coisa errada e mesmo assim, estão passando a mão na tua cabeça. Eles querem mais é que você se afunde mesmo. Mas quem te fala a verdade e te repreende, quer te livrar da cova. Aí falaram tudo isso. É certo pagar imposto a César ou não? Versículo 15, devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou. Jesus tinha discernimento, né, gente? É o que a gente precisa pedir muito para Deus, discernimento, para saber o que é um elogio sincero e o que é uma bajulação querendo saber algo da gente, querendo tirar algo, até chegam te bajulando para ver se vão conseguir arrancar alguma informação de você, se você fala aquilo que eles querem ouvir, entendeu? Se você entrega alguma coisa, tipo, cuidado com a bajulação, qual que é a motivação por trás dessa bajulação? A gente tem que saber discernir se é um elogio verdadeiro que a pessoa está fazendo ou se é uma bajulação para ela ter algum ganho.
E aí Jesus percebeu a hipocrisia deles e perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário. Para quem não sabe, tipo, o denário era o dinheiro daquela época, né? Equivalente a uma diária de um trabalhador braçal, o denário. Tipo, como se fosse, é o nosso, enfim, real, dólar, euro, mas um denário era equivalente a um dia de trabalho. Eles trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Então sempre eles chegavam, né? Vocês viram nos outros capítulos passados, sempre eles chegavam procurando uma forma de fazer Jesus se ferrar, de Jesus se entregar de alguma forma, dele, sabe, falar um cisco, um A errado para eles terem um motivo para prender e matar Jesus. Então, Jesus não foi contra, né, César e também não foi a favor. Ele falou assim, tipo assim, deem a César o que é de César, porque na moeda estava o rosto de César. Deem a César o que é de César e de Deus o que é de Deus, e a Deus o que é de Deus. Porque se ele falasse contra César, aí ele iria preso, entende? Então, ele tinha muita sabedoria para não cair nisso. E é o que a gente precisa pedir: Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, para que da minha boca saiam somente palavras de sabedoria e para que eu consiga discernir as intenções das pessoas, o que está por trás, qual é a motivação delas. Motivação significa o motivo por trás da ação. Qual que é a motivação dela em falar isso, em perguntar isso, entendeu? Em me convidar para isso, qual que é a motivação? A realidade da ressurreição, versículo 18. Depois os saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filho, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? E Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam e nem são dados em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Então, eles levaram mais essa pegadinha para ver o que Jesus ia falar. E Jesus falou: não, depois da ressurreição não vai ter casamento, não vão casar, nem vão dar-se em casamento, mas serão como os anjos, né? Ou seja, não vai ter isso no céu, nós não vamos ter essa necessidade. O maior mandamento, versículo 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e o ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estais certos ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Por quê? Porque tentavam ver se Jesus caía em alguma coisa, mas ele, por ter sabedoria, né, e discernimento, não caía em nenhuma delas. E a gente pode ter, gente, a Bíblia fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, dá, só pedir: Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento. E ele fala ainda: vocês não têm porque vocês não pedem, né? E quando pedem mal coisas para vocês
só para os prazeres de vocês. Então, maior mandamento, ele deixou aqui, né? Ele resumindo a Bíblia, gente, resumindo a Bíblia, maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Lembrando que não tem como amar o próximo se você não ama primeiro a si mesmo. Então, quando Jesus falou amar ao próximo como a ti mesmo, ele já supõe que a gente se ama, que a gente tenha amor próprio. Outro dia uma pessoa me perguntou, Mari, amor próprio, será que não é egoísmo a gente ter amor próprio? E daí eu falei, não, é bem pelo contrário. Quando você não tem amor próprio, todo o bem que você faz para os outros, né? E tem um livro que se chama Síndrome da Boazinha, eu acho que eu já falei ele aqui. De pessoas, daquelas pessoas extremamente boas que passam a vida fazendo caridade, sabe? Fazendo caridade, ajudando os outros, fazendo isso, fazendo aquilo e sabe? Vive para os outros. Elas negam a si mesmas, elas deixam de... os compromissos delas, às vezes tá cheio de coisa para resolver, mas alguém pede alguma coisa, ela, sim, posso sim, você poderia fazer isso para mim, você poderia não sei o que, ela sempre diz sim para tudo, mas não é por amor, ela não faz isso por amor. Ela faz isso porque ela quer ser amada, ela faz isso porque ela quer ser aceita, porque ela quer ser reconhecida pelas pessoas, porque ela quer ser aprovada, porque ela aprendeu desde pequenininha que ela só era amada quando ela fazia as coisas, quando ela não fazia, ela era reprovada pela família, entende? Não que isso seja consciente, gente, isso é inconsciente. Então, assim, a pessoa se arrebenta para fazer tudo por todo mundo, mas ela mesma se abandona. Então, isso não é o amor verdadeiro. Aí Deus fala o que lá em 1 Coríntios 13, ele fala assim, ainda, que tem até uma música do Legião que ele fez baseado nessa palavra, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada valeria. Ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres e o meu corpo para ser queimado, se não for por amor, nada disso valeria, tipo, nada disso, porque Deus, ele conhece o nosso coração, ele sabe se a gente está fazendo isso por amor ou não, entendeu? Então, quando você se ama, o amor que você oferece para os outros é um amor verdadeiro, porque você tá tão cheio de amor próprio que o que você tem para transbordar é o quê? É amor. Até esses tempos, eu tava conversando com uma amiga que ela tava cuidando, né? Ela teve bebê, teve filhinho, dele cresceu um pouco mais e tal, e ela ficava 24 horas por dia, e ela tava chegando num nível de exaustão, assim, muito grande, tipo, porque ela não tinha tempo pra ela falava que não conseguia nem tomar um banho direito, nem se cuidar direito, nem, sabe, o tempo todo, e ela já tava estressada, assim, e é lógico, gente, o bebê sente, né, a criança, ela é muito sensitiva, você não precisa falar, ela não precisa... né, ela sente a energia, a vibração do local, tudo. E aí ela queria colocar ele na escolinha, mas ao mesmo tempo ela se sentia egoísta. Mas se eu colocar na escolinha, será que eu não vou estar sendo egoísta? Não sei o quê. Então ela estava naquele conflito. E eu conversei com ela, falei, claro que não. Porque você precisa ter esse tempo para você também, entendeu? Você precisa focar em você. Você não pode se abandonar desse jeito. Porque ela já não fazia mais nada do que ela gostava, das coisas que ela gostava, tipo ir na academia, ir no salão, se cuidar, ter um tempo de tomar um banho gostoso, lavar o cabelo, fazer uma hidratação, fazer as coisinhas dela. Ela não tinha mais. Então ela estava o tempo todo assim, estressada. E a criança, com certeza, estava sentindo aquele estresse todo. E aí ela pegou e resolveu colocar o filhinho na escolinha. E ela falou que, lógico, nos primeiros dias ela chorava, sentia, tipo, culpa. Aquela mistura, né? Quem é mãe passa por isso, de sentir culpa, de sentir ao mesmo tempo que está se anulando. E aí os dias foram passando e ela viu que o filhinho dela estava feliz na escolinha, né? No começo, lógico, os primeiros dias é normal chorar, e até se acostumar e tudo. E depois ele estava feliz, assim, brincando com as outras crianças, interagindo, ou seja, tendo vida social, que é saudável isso, interagir com outras crianças. E ela começou a ficar muito feliz, porque ela acordava, ela ia pra academia, ela ia fazer a unha, fazia cílios, o cabelo, ou tirava a manhã lá para assistir algo que ela queria, para fazer as coisas que ela queria, sabe, para focar nela. E aí, quando ela ia buscar o filhinho na escolinha, nossa, ela tava com aquela energia boa, com aquela
vibe boa. Daí esse momento que ela tinha com o filho, o resto do dia, ela tava por inteira ali. Aí ela tava transbordando, porque ela tava investindo nela, no amor próprio. Então, assim, os momentos que ela passou a ter com o filho eram muito mais alegres, muito mais prazerosos. Ela percebeu a criança muito mais feliz também, de vê-la feliz e também de ter amiguinhos e estar interagindo com amiguinhos e brincar e tudo, sabe? Então, gente, é o contrário. Porque quando você só se doa, chega um momento que você tá, sabe? Por que eu tô falando isso? Porque eu já fiz isso quando eu fui missionária de tempo integral lá. Meu Deus, eu me doava, tipo, eu não tive, me anulei completamente, me abandonei completamente, assim. E o que acabou acontecendo? Eu acabei adoecendo, porque eu trabalhava 24 horas, meu telefone ficava ligado 24 horas. Eu atendia a pessoa 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, às vezes eu não dormia, até amanhecer o dia atendendo gente. Então, assim, eu me anulei completamente. E aí eu adoeci. E aí eu tive que parar na marra, entende? Então, o amor próprio, você só vai amar verdadeiramente as pessoas quando você se amar. Você só vai ser tolerante com as pessoas quando primeiro você aprender a ser tolerante com você. Você vai deixar de ser crítico com as pessoas quando você deixar de ser crítico com você mesmo, de ficar se cobrando. Meu Deus, que burra, por que eu fiz isso? Por que eu não sei o que? Para de ser crítico com você. A gente erra, gente, e tá tudo bem. Lembra que eu falei da comunicação não violenta? Que eu tinha uma comunicação violenta comigo e eu não entendia o quanto isso era destrutivo para o amor próprio, porque eu era tão perfeccionista, exigia tanto de mim, que eu não me permitia errar. Quando eu errava em alguma coisa ou falava algo que eu achava que não deveria ter falado, ou deixava de falar algo que eu achava que deveria ter falado, eu fazia alguma coisa, Marinal, vai, que anta, que burra, ou derrubava alguma coisa, que burra, que não sei o quê. Por quê? Porque eu escutei crítica desde criança. Então eu me tornei uma pessoa crítica, eu era muito crítica comigo, e sendo crítica comigo, automaticamente eu acabo sendo crítica com os outros. E acabo atraindo pessoas que vão me criticar também, porque eu tô vibrando nessa frequência, né, gente? Então, quanto mais você se ama, mais você vai amar as pessoas de verdade, mais você vai ter tolerância, menos você vai criticar. Porque se você tem essa relação com você, como essa minha amiga, que ela parou de se anular, aí porque ela não estava mais tendo um tempo de qualidade com o filho, quando ela ficava 24 horas com o filho. Ela estava sempre estressada, nervosa, porque ela não conseguia tomar um banho direito, não conseguia ir para academia, não conseguia fazer mais nada. E aí, quando ela tirou esse tempo para ela, colocou o filho na escolinha, quando ela vai buscar o filho, ela já vai buscar com saudades, aquele momento de qualidade gostoso, porque ela já cuidou dela. Entende? Por isso que no avião eles falam que, né, se acontecer alguma coisa, máscaras de pressurização cairão, coloque primeiro em você, depois na criança ou depois na pessoa que está do seu lado. Então é primeiro a gente, como é que a gente vai dar aquilo que a gente não tem? Então a Bíblia toda se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, certo? Continuando, a oferta da viúva, versículo 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Olha que interessante, gente. Então, Jesus, ele estava no templo e ele estava observando as pessoas fazerem doação, né? E os ricos ali, ele falou que davam grandes quantidades, né? Grandes quantidades de dinheiro, de tudo. E aí chegou essa velhinha, essa viúva, e deu 2 moedinhas que a Bíblia diz de muito pouco valor. Eu imagino que seja, sei lá, 2 centavos, entende? Muito pouco valor. Deu essas 2 moedinhas, e aí ele chamou os discípulos e falou assim, ela deu mais do que todo mundo, porque os outros deram daquilo que sobrava, né, tipo, que era fácil para eles deram, vamos imaginar, deu lá 200 mil, mas para ele aquilo lá era trocado, e ela, tudo que ela tinha era essas 2 moedinhas, e ela deu, então ela deu mais que todo mundo. Então Jesus está falando aqui, não é a quantidade do que você doa, do que você faz, mas é a qualidade, se você está dando o seu melhor,
E isso em tudo, né, gente? Não quer dizer só, tipo, em dinheiro, oferta ou tal, mas em tudo que a gente faz na vida, você tá dando o seu melhor, né? Em tudo que a gente faz, no seu trabalho, nos estudos, no amor que a gente doa para as pessoas, a gente tá dando o nosso melhor ou a gente tá dando o resto? Porque os ricos aqui, eles estavam dando grande quantidade, mas aquilo ali para eles era resto, né? Não, Jesus não estava falando aqui, você tem que dar tudo que você tem, falando financeiramente. Ele está dando um exemplo de dar o melhor, entendeu? Dar o melhor. Essa velhinha deu tudo o que ela tinha, era essas 2 moedinhas. E ela deu o melhor dela. Então, quando a gente dá o melhor, a gente também recebe o melhor. Quando a gente dá migalhas, a gente também vai receber migalhas. Até quando você for fazer doações de roupa, de calçados, se tá num estado que você não usaria mais, tudo detonado, tudo, sabe, uma roupa furada, não sei o que, não faz isso, gente, por favor. Não doe migalhas, não doe aquilo que tá cheio, comido pelas traças já, entendeu? Doe coisas boas. Tipo, eu não uso mais esse tênis aqui, não uso mais esse sapato, mas ele tá super bom, tá intacto, sabe? Não tá estragado. Então não doe coisas estragadas, doe o teu melhor, doe coisas boas, sabe? Você não precisa, tipo, tirar de você para dar para os outros tudo, mas naquilo que você fizer, que você faça com excelência, quando você sabe que você pode fazer melhor, seja no estudo, seja num curso que você está fazendo, seja no teu trabalho, você sabe que lá no fundinho você sabe que você poderia ter feito mais, então faça, sempre faça com excelência, e quando a gente faz com excelência aquilo que Jesus falou, aquele que é fiel no pouco sobre muito eu colocarei, e ela foi fiel no pouco, então com certeza ela foi honrada por Deus e foi colocada sobre muito. Certo, gente? Aqui nós encerramos Marcos 12. Vamos orar para a gente encerrar, então, o nosso devocional de hoje? Paizinho amado, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada por mais uma vez aprendermos com o Senhor. Obrigada, doce e precioso Espírito Santo, que está sempre nos ensinando, Senhor. Nós vimos hoje quanta sabedoria, Jesus, que você tem, quanto discernimento, Deus, capaz de discernir as intenções, a motivação do coração daqueles que chegavam até o Senhor para testá-lo. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para podermos discernir as intenções do coração daqueles que se aproximam de nós, daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que nos bajulam, Senhor, se é um elogio verdadeiro ou é uma bajulação, daqueles que às vezes nos repreendem, Senhor, mas repreendem por amor, Deus, chamam a nossa atenção, mas é por amor, para que nós sejamos melhores, assim como a tua palavra diz que o Senhor corrige o filho que ama, Senhor. Às vezes somos corrigidos por pessoas que nos amam de verdade, e às vezes nos ofendemos com essas pessoas e preferimos a bajulação, e a bajulação pode ser uma grande pedra de tropeço, Senhor, como diz a tua palavra. Então nos ajude, Senhor, a termos maturidade o suficiente para ouvir feedbacks que nem sempre são aqueles que nós gostaríamos de ouvir, mas que vão nos fazer crescer, que vão nos fazer enxergar aquilo que nós não estávamos enxergando sobre nós mesmos. Como constantemente eu tenho orado ao Senhor e pedido que o Espírito Santo traga luz aos meus pontos escuros, como a psicologia fala que nós temos pontos cegos, e esses pontos cegos são pontos que são coisas que nós não vemos sobre nós mesmos, mas que às vezes aqueles que estão de fora veem. Então eu sempre tenho clamado ao Senhor para que o Senhor traga luz aos meus pontos cegos, Senhor. Assim eu te peço no nome de Jesus também que o Senhor traga luz aos pontos cegos de cada um daqueles que estão ouvindo essa oração agora, que estão ouvindo esse devocional, que o Senhor traga luz, Senhor, naquilo que está escondido, aquilo que está oculto, que eles possam ver, Senhor, para fazer mudanças. Porque às vezes quando nós não conseguimos ver aquilo que está de errado na gente, Deus, aqueles comportamentos, intenções, motivações de erradas que a gente está tendo, a gente não consegue mudar enquanto a gente não enxergar, enquanto a gente não tem consciência delas, enquanto não há luz. Que o Senhor venha trazer luz para as nossas vidas, Deus, porque quanto mais luz, menos trevas em nós. Todos nós temos o nosso lado luz e sombra, Senhor, e quanto mais luz, menos sombras teremos.
Pedimos, Espírito Santo, ilumina as nossas vidas, ilumina os pontos cegos, Deus, e gera em nós um arrependimento verdadeiro, porque a gente venha arrancar da nossa vida até aquilo que nós já sabemos, mas que ainda não tomamos a atitude de renunciar, Senhor, porque o teu reino também é feito de renúncia. A tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus, ajuda-nos a arrancarmos da nossa vida aquilo que precisa ser arrancado, Deus. Tira de nós o amor pelo pecado e coloca em nós, Senhor, nojo pelo pecado, repulsa, repugnância, Senhor. Em nome de Jesus, faça-nos odiarmos o pecado, Senhor, assim como o Senhor odeia. Deus, como eu estava conversando com a tua filha nesta manhã, que ela falou que como que eu posso fazer algo que foi o motivo da causa da morte de Jesus, como que eu posso amar algum pecado se foi o pecado que matou Jesus, o meu Salvador, o meu melhor amigo. Então, eu achei essa palavra muito profunda, Senhor, porque quando amamos o pecado, a gente está amando aquilo que matou o Senhor, que levou o Senhor para a cruz. Então, nos ajude a termos nojo do pecado, Senhor. Coloca em nós nojo, repulsa, repugnância, náusea, Senhor, pelo pecado. E coloca em nós o prazer de te servir, o prazer de fazer as coisas corretas. Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, Deus, quando nós abrimos a boca e falamos alguma fofoca, falamos de alguém, ou concordamos com alguém, ou simplesmente Senhor, não somos justos, deixamos falar de alguém sem defendê-lo, sabendo que essa não é a verdade. Senhor, que a gente se sinta mal, Deus, mas não só mal, que haja arrependimento verdadeiro, porque é o arrependimento verdadeiro que leva, Senhor, à mudança de comportamento verdadeira. Se arrepender significa mudar o caminho, mudar a direção. O remorso, a pessoa continua fazendo, sente até aquele pesar no momento, mas depois continua pecando, Senhor. Então, nós queremos santidade, Deus. Nós queremos ser separados e santos, Deus, para que nós possamos ter cada dia mais da Tua presença em nós, e para isso nós pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, interceda por nós, Senhor, nas nossas fraquezas, Deus, aquilo que nós somos fracos, Deus, ajuda-nos e nos fortaleça, Paizinho, em nome de Jesus. Senhor, venha nesse dia tirando do nosso coração toda a ansiedade, todo o medo do futuro, todas as preocupações, Senhor, porque o Senhor falou que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, não devemos nos preocupar, Senhor, e nem andar ansiosos por coisa alguma. O Senhor disse isso, Deus. O Senhor cuida dos passarinhos, dos lírios do campo, muito mais da gente, de nós que somos teus filhos, teus herdeiros, Pai. Ajuda-nos a vivermos com tranquilidade, com paz aqui nessa terra, Senhor, sabendo que o viver é Cristo, que o morrer é lucro, porque vamos estar contigo, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem sofrimento, Senhor, nem nada disso. Vamos viver uma eternidade com o Senhor, de alegria, de paz, de leveza, Senhor, de sorrisos, de prosperidade, de abundância, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por ter nos escolhido. Muito obrigada por termos a oportunidade de aprender cada dia mais sobre o Senhor. Muito obrigada pelo preço tão alto que o Senhor pagou por nós, Jesus. Muito obrigada, Senhor. E ajuda-nos a cumprirmos a Tua palavra com o coração alegre, Senhor, de amar o Senhor sobre todas as coisas, Deus, e o nosso próximo como a nós mesmos. Nos ensina a termos amor próprio, Senhor, nos amarmos de verdade, Pai, para que a gente possa amar, Senhor, transbordar amor sobre a vida das outras pessoas, porque nós damos aquilo que temos, e quando não temos amor por nós, como que nós vamos dar amor verdadeiro para os outros? Não é amor, Senhor, pode ser qualquer outra coisa, pode ser posse, sentimento de possessividade, ou querer ser aceito, querer ser amado, querer ser reconhecido pelas pessoas, mas não é o amor verdadeiro. Então, nos ajude a nos amarmos e nos ajude, Senhor, a te amarmos acima de todas as coisas, a te adorarmos em espírito e em verdade, porque nós precisamos do Senhor, Senhor, até para te adorar, para te amar, nós precisamos que o Senhor nos ajude, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos um coração sincero, um coração puro, um coração limpo, Pai. Purifica os nossos lábios, a nossa língua, Senhor, para que da nossa boca saia somente palavras que promovam edificação. Purifica os nossos pensamentos, Senhor, para que tudo que a gente venha a pensar, Senhor, seja aquilo que traga esperança, como a Tua palavra diz, trazei à memória aquilo que vos dá esperança.
nossa, que tudo que a gente venha pensar seja de boa fama, Senhor, sejam coisas boas, como a tua palavra diz, Paizinho. Eu peço no nome de Jesus também que o Senhor venha ao encontro das necessidades de cada um que está ouvindo essa oração agora, Pai. O Senhor conhece as necessidades do coração, da vida de cada um, que o Senhor venha neste momento trazer alívio, trazer leveza, Senhor, trazer descanso, Pai. A tua palavra diz que o teu fardo é leve e suave, que o Senhor esteja tirando neste momento, Senhor, todo o peso, toda a carga, todo o medo, toda a tristeza, toda a angústia, todo o desespero, Senhor. E o Senhor esteja arrancando agora pela raiz e colocando sobre eles, Deus, o teu fardo que é leve e suave, Senhor, que é como uma pluma, Deus, em nome de Jesus, que haja alívio agora, que haja descanso no Senhor, sabendo a certeza de que o Senhor está trabalhando, Senhor, para nos levar para algo muito maior e muito melhor que todos os desertos, todas as cavernas, todos os casulos que passamos, Senhor, é porque o Senhor está preparando algo muito maior e muito melhor ali na frente para nós. Não nos deixa perdermos a bênção, Senhor, não nos deixa perdermos a bênção por aceitarmos a geladeira vermelha, como está no meu livro Amor Próprio, Senhor, mas esperarmos aquilo que o Senhor tem de bom para nós, porque a tua vontade, a tua palavra diz que a tua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. Então nós queremos a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Nos esconda neste dia no teu esconderijo, nos reveste, Senhor, a cada manhã com as tuas armaduras, nos guarda, Senhor, nos proteja, nos esconda debaixo das tuas asas, Paizinho, e encha-nos do temor do Senhor, encha-nos da tua presença, encha-nos do teu Espírito. Espírito Santo, interceda por nós e nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.